Fala galera da Sitting Go Academy. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês a resposta, não a resposta exata, mas tentar dar um norte para vocês aí da pergunta que eu mais recebo aqui nos comentários do YouTube e no direct do Instagram também, que seria quanto que um jogador de Sitting Go consegue ter aí de salário mensal, né? Então, de antemão eu vou falar para vocês que tudo depende, né? Assim como todas as outras perguntas no poker, a maioria das respostas vai ser sempre tudo depende. Para responder essa pergunta, depende do que, né? Então, teu salário com certeza vai ser uma multiplicação de 3 fatores, né? O volume que você joga, que seria a quantidade de jogos que você faz por mês, multiplicado pelo seu ROI, que é o seu retorno sobre o investimento, que é quanto isso é uma estatística, né, que mostra quanto que a gente ganha a cada $1 investido, né? Tipo, se o teu ROI for de 10%, a cada $10, por exemplo, que você investe, você está ganhando $1 de volta, né? E também vai ser multiplicado pelo seu buy-in, que é a média ali dos torneios que você joga. Se você joga só o mesmo buy-in, a média vai ser aquele valor, mas se você joga tipo buy-in de $2, $5, $10, a média vai ser uma soma ali dos valores multiplicado pelo número de torneios, né? Então, esses 3 fatores, volume, ROI e average buy-in, que vão te dar uma estimativa de quanto que você vai ganhar no final do mês, né? Então, claro que para saber isso, você precisa ter um volume de jogos já considerável, né? Para saber quanto que é o seu ROI, e daí você consegue planejar o seu volume e o seu average buy-in para ter uma expectativa de ganho ali no final do mês, né? Então, todos os resultados esses números que eu trouxe aqui para vocês foram todos retirados lá do Sharkscope. Para quem não conhece o Sharkscope, depois pode procurar aí no Google. Mas basicamente é um site que traqueia os resultados dos jogadores, né? Daqueles que optam participar. Então, é importante, eu acho, deixar aberto lá, né? Claro que você pode abrir só quando você quiser fazer algum estudo. E fora isso, você pode deixar o seu gráfico fechado. Mas o Sharkscope ele é muito importante para você estudar o seu jogo, né? Estudar como é que estão os seus resultados. Diversas coisas você pode fazer por lá. E também outra coisa que eu queria falar sobre o ROI é que o ROI no poker ele é sempre dinâmico, né? O seu ROI não vai ser sempre o mesmo. Então, por isso que você tem que trabalhar com, como é que eu poderia dizer, cenários. Tipo, um cenário de um ROI X, num cenário de um ROI Y e num cenário de um ROI Z, por exemplo. 3 cenários fazendo o mesmo volume, que é aquilo que você consegue controlar, e jogando esse average buy-in, que é algo também que você consegue controlar, né? Então você faria uma conta para 3 cenários. O ROI você não tem como prever, né? Você pode, num mês ali, estar jogando melhor, no outro mês estar jogando pior. As downswings influenciam no ROI. Quando você está passando por um momento lá de upswing, está runando bem, o seu ROI vai ser 1, e quando você está runando mal, com certeza o seu ROI vai ser mais baixo. E em relação a isso, deixar uma dica para vocês também. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês tiverem certeza da parte teórica do jogo, menos as downswings vão influenciar o ROI de vocês, né? Então, menos vocês vão deixar se abalar pelos resultados. E claro que também uma gestão de banca adequada, né? É super importante. Sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Então, só para explicar aqui antes de começar a falar de números, aqui eu trouxe os 4 sitting goals que eu jogo hoje, né? Por que eu só trouxe os que eu jogo? Porque para fazer esse tipo de estudo, eu tive que buscar lá no meu tracker os jogadores que eu mais enfrento, que seriam jogadores que eu teria certeza que teriam um maior volume, né? Porque os jogadores que eu não enfrento não tem como eu saber o nick deles, então não teria como eu pesquisar o field todo. Vocês podem ir buscando lá através dos jogadores que mais jogam, outros jogadores que também têm um volume alto, quando vocês forem fazer o estudo de vocês, mas também vocês podem pegar pelo tracker de vocês os jogadores que vocês mais enfrentam ali, mais têm mãos reunidas em determinado buy-in, para fazer esse tipo de estudo, né? Tudo isso que eu estou mostrando aqui vocês conseguem fazer através do Sharkscope. E então eu trouxe aqui o Sitting Go 9 Players Turbo
de $5, o 9 Players Turbo de KO de $5 e os dois 18 Players que eu jogo de $2 e $5. Beleza? Acho que de introdução eu falei tudo que tinha pra falar. Vamos pra parte aqui que interessa. Eu vou dar um zoom aqui pra ficar melhor a visualização. Então vamos começar aqui pelo Sitting Goals de 9 Players. Então aqui a gente tem os dois Sitting Goals de 9 Players, né? Começando pelo 9 Players Turbo sem KO. A gente tem um ROI ali médio de 5 a 9%. Claro que isso aqui o 9% aqui eu tirei uma média dos principais, dos melhores regulares do field, né? Claro que você pode atingir ROIs maiores do que esse, todos os Sitting Goals, mas isso aqui seria uma média para vocês se basearem, né? Os jogos por dia ali, uma média de 20 a 30. É por isso que é sempre bom vocês... Claro que se você focar só nesse aqui, os seus jogos por dia vai ser maior do que isso, né? Mas eu tirei uma média ali porque geralmente os regulares jogam mais de uma modalidade, né? É difícil um regular que jogue só um torneio específico. Tem. Aqui nesses regulares que eu trouxe vão ter jogadores que jogam só um torneio específico. Até daí a média por dia vai ser maior deles, né? Mas geralmente a maioria dos regs jogam os 9 players, os 18 players. Alguns jogam 6 max e outros formatos também, né? MTT. Então isso aqui vai variar. E a down swing média ali seria de 55 buy-ins, que seria metade de 550, 275, 250, não, 55 vezes 5, $275 ali. Então essa seria a média, né? Claro que você pode pegar uma down swing maior do que isso. Quanto maior o seu ROI, quanto mais lucrativo você for no jogo, menor vai ser sua down swing, né? Esses dois números são inversamente proporcionais. Então, se você for um cara de 10%, isso aí eu vou mostrar para vocês depois, mas só já antecipando, quanto maior for o teu ROI, menor vai ser tua down swing. Então, menos oscilação você vai pegar, né, ao longo do caminho. Então, beleza? Esses são uns números para vocês se basearem. E aqui eu trouxe diversos cenários, né? Então, aqui eu trouxe diversos números. Tipo, um jogador ali que faz 20 jogos por dia. O jogador pode fazer 25, 30 e o ROI dele vai variar de 5 a 9%, né? E aqui eu trouxe a quantidade de dias que o jogador vai jogar no mês e o buy-in. Para que eu fiz isso, né? Para poder fazer vários cenários diferentes, né? Tanto para o jogador de 5%, quanto para o jogador de 7%, quanto para o jogador de 9%. Eu fiz um cenário aqui onde o cara é aquele que faz o mínimo ali, tipo 20 jogos, ou às vezes não, o poker não seria o principal trabalho da pessoa, ele pode ter menos tempo disponível também para jogar. Então seria um cara ali que vai jogar 18 dias por mês, fazendo um volume de 20 jogos por dia e com um ROI de 5%, por exemplo. Então esse seria o cenário do Player 1, que seria basicamente o cara fazendo o mínimo ali, né, possível. Isso aqui com uma pessoa que grinda, tipo, full time, seria o mínimo possível, né? Isso tudo vai depender do cenário de vida da pessoa, obviamente. E aqui o Player 2 seria uma pessoa média ali, né? Que faz, por exemplo, 25 jogos por dia dessa modalidade. Com o ROI é sempre o mesmo aqui, né? E só que ele joga 2 dias a mais e o buy-in é o mesmo. Então você vê só por ele fazer 5 jogos a mais e jogar 2 dias a mais, já tem uma diferença aqui boa, né? De quase 50% a mais de lucro. Só por ele fazer um pouco a mais ali, ele já tem quase 40% de profit a mais no final do mês, né? E aqui seria o cara grindador, que vai jogar ali seus 30 jogos por dia, o ROI mesmo, e tá jogando 23 dias no mês, né? Então vocês podem ver que a diferença é bem grande, né? É praticamente o dobro ali do Player 1. Isso aqui eu fiz esse número, esse estudo para todos os ROIs, para 5%, para 7% e para 9%, né? Principalmente para mostrar os extremos para vocês, né? Então, tipo, um jogador ali que voluma pouco, tem um ROI baixo,
Às vezes, mesmo ele tendo um ROI baixo, tá no começo de carreira ali e tá começando a estudar e evoluir, mesmo ele tendo um ROI baixo, se ele for um cara que volume bastante, o lucro dele no final do mês, só nesse Sitting Goal aqui, né, sem considerar os outros, vai ser o dobro, só por ele volumar mais. E daí aqui eu trouxe com um ROI de 7%, né, um cara que voluma bastante ali, 30 dias, 30 jogos, quer dizer, por dia e 23 dias no mês, vai ter um resultado esperado aí de $240, né? Então eu fiz isso para todos os cenários possíveis. Esses números depois vocês podem pausar o vídeo e olhar eles com mais calma. Mas eu abri aqui a célula justamente para mostrar a fórmula para vocês, né? Então seria isso, o primeiro jogador aqui, o Player 1, aquele que faz um volume baixo e joga poucos dias. O Player 2, que faz um volume médio e joga uma quantidade média ali de dias por mês. E o Player 3, um jogador que faz um volume maior e joga todos os dias. Não todos os dias, né? Mas um número maior de dias por mês. Então, beleza. Em relação a esse tipo assim, de gol, seria isso. O 9 Players Turbo KO. Bom pra ele agora. Que é entre os dois aqui, esses dois primeiros, o KO é o que eu mais jogo, assim. Que eu tento. Claro que o volume deles é mais baixo. Mas é o que eu tento imprimir maior volume, porque o ROI neles é maior. O teu ROI médio esperado vai ser maior, por dois motivos principais, né? Tanto por conta do bounty, porque você tem um lucro imediato ali, né? Por conta do KO, e também porque tem mais jogadores recreativos do que na outra modalidade, né? De um tempo pra cá, o bounty sempre tá se destacando aí por ser uma modalidade que os recreativos gostam mais. Então, esse é um dos principais motivos vocês podem ver que tem uma diferença bem boa de ROI médio, né? O primeiro ali é de 5 a 9 e esse vai de 6 a 12. Então isso vai impactar bastante no resultado de vocês, né? E jogos por dia basicamente a mesma coisa, dar o swing também a mesma coisa, né? Por ser um street goal de 9, o que mais vai impactar a downswing é o ROI de vocês, né? Como eu já havia mencionado, e também o tamanho do field. Então aqui os dois sitting goals e a velocidade do torneio também, se é turbo ou regular. Então aqui um torneio de 9 players turbo, eles têm a mesma característica, né? A mesma estrutura. Então as downswings nele, a média tende a ser igual. Claro que o mesmo jogador pode ter uma downswing diferente nos dois, mas a média geral tende a ser igual. Até porque os dois têm o mesmo buy-in, né? Então a dificuldade é parecida. Então aqui eu trouxe a mesma coisa para os torneios 9 Players Turbo KO. Vocês podem ver aqui depois os números. Vocês podem ver que já tem uma diferença boa aqui. Jogador com 10% de... Eu nem fiz o limite, o jogador aqui com 12% para não fugir muito. Mas vocês podem ver que aqui, fazer rapidinho. Um jogador ali que faz 30 jogos por dia. E vão botar 22 dias úteis aí no mês. Vezes $5 que é o buy-in. Isso aqui seria o total que ele investiu no mês, né? Daí vezes um ROI de 12%. Daria quase $400 aí de lucro, só nesse sitting goal por mês. Beleza? Eu não trouxe o cenário de 12%, mas esse cálculo aqui vocês conseguem fazer. Então, em relação ao sitting goal de 9 players, seria isso. Vocês podem ver que o volume de jogos é parecido, downswing parecida, downswing menor do que nos 18 players, né, que vocês vão ver na sequência. Então isso aqui é um estudo que vocês podem fazer para vocês, né, para saber quanto vocês vão querer lucrar. Querer lucrar não, né, quanto vocês pretendem lucrar ou planejam lucrar no final do mês. E aqui agora vamos para os 18 players. 18 players já é um pouco diferente a estrutura, né? A primeira mesa ali você vai jogar sempre XPV e os pay jumps também são maiores, né? Então a pressão de CM vai ser maior nos 18 players. Em relação ao ROI, primeiro de $2 ali vocês podem ver que o ROI médio é bem alto, é de 8 a 13%. Claro que tem jogadores que extrapolam esse número, mas a média vai ficar entre 8 e 13%. A quantidade de jogos por dia já é maior, né?
Os 9 players ali era de 20 a 30, aqui já é de 30 a 50. Tanto no de 2 quanto no de 5. É 25 a 50. E então os números aqui são os mesmos, né, que eu trouxe para vocês, mesma estrutura de cima, é mais para mostrar os valores aqui, né, que diferem, e também aqui a downswing média já é maior, né, de 62 buy-ins. Então o field de $2 ainda é um field bem tranquilo assim de bater, por isso que a downswing não subiu tanto. Mas vocês podem ver, principalmente aqui, ó, que a parte de baixo da média do ROI, que aqui é de 8%, aqui no de $5 é 5%. Então aqui os jogadores tendem a ganhar menos, né? O ROI deles. E a downswing tende, por conta disso, a downswing tende a ser maior, né? Aqui por que eu trouxe dois números? O 105 seria uma média geral dos principais regulares ali que eu peguei. E o 72 buy-ins seria uma média dos regulares com melhor ROI que eu trouxe. Então vocês podem ver que quanto melhor, se provando novamente, né, quanto maior o seu ROI, menor sua downswing. Aqui no de $2 seria ali basicamente $125 de downswing. E no de 18 players 5 seria de 360 até 525. Então essa seria uma downswing média ali, entre $360 e $525, né? Por que eu estou trazendo esses números, né? Porque com base nessas downswings médias, vocês conseguem também planejar quanto de banca vocês precisam ter para jogar esses torneios, né? Então, se a downswing média ali é de $500, sei lá, eu vou jogar com pelo menos $1.000 de banca, para não correr o risco de quebrar. Ou até mais, para downswing não influenciar as minhas decisões, eu vou jogar ali com uma banca de $2.000, por exemplo. Beleza, então aqui eu acho que seria isso. Qualquer dúvida, se vocês tiverem algo que eu não falei ou que eu pulei, vocês podem deixar nos comentários também, tá? Que daí eu vou responder vocês. E então, as principais diferenças aqui entre as duas modalidades seria a downswing, né? Que no 18 players, por ter mais jogadores, tende a ser maior. Aqui é o dobro, né? Do que o de $5 aqui. O de $2 ela tá parecida porque é um buy-in mais baixo, né? Então a dificuldade vai ser menor. Aqui no de $5, que tenderia a ter uma dificuldade parecida do que os 9 players, sendo o mesmo buy-in, a downswing é maior, né? É o dobro. Então, e também, isso aqui é só uma média, tá? Vocês podem pegar números maiores do que isso. Eu, em outubro do ano retrasado, eu tava já com uma amostragem boa nesse sitting goal aqui, e com ROI bom, tipo um ROI de 11%, 12%, e peguei uma downswing de 180 buy-ins, que, se eu não me engano, é 800 e poucos dólares. Então, só para vocês terem uma noção que mesmo, às vezes, pode acontecer, né? Então, beleza, dessa parte seria isso. E aqui eu trouxe um print de outros números separado por tipo de sitting goal, né? Então, aqui eu trouxe o sitting goal 9 players turbo, dos principais regulares ali que eu enfrento. E aqui ele tá ordenado pelo ROI, né? Então, aqui vocês podem ver que tem um jogador ali com volume decente ali, de 5.000 jogos, e com ROI bom, excelente, né, de 15%, mas vocês conseguem ver que esse número ele se destoa muito dos outros, né? Então, tipo, isso aqui é uma exceção, né? Vocês não vão fazer o planejamento de vocês com esse número, né? Claro que vocês podem chegar lá, se vocês estudarem e volumarem e tiverem esse objetivo, vocês podem, obviamente, chegar nesse número, mas para planejar fica um pouco fora da realidade, assim, vocês querem planejar com esse número, né? Se vocês tiverem uma amostragem boa com esse resultado, beleza, planejar com esse resultado, mas até vocês chegarem lá fica um pouco fora da realidade, assim, buscar esse ROI, calcular esse ROI, né? Não buscar esse ROI sempre vai ser o objetivo, né? Então aqui para vocês eu trouxe filtrado, né, a quantidade de jogos, também eu só peguei regulares ali que tem uma quantidade boa de jogos. Esse aqui é o stake médio, que seria ali o de $5. Aqui ele tá com uma diferença de 4,54 para 4,51 porque mudou o rake do PokerStars. Então por isso tá com essa diferença. E daqui o lucro, né, das pessoas, o ROI, quantidade de TM também, que é bem importante.
Vocês podem ver que dos melhores ROIs ali vai girar na casa dos 38% a 40% da quantidade de TM. Finalização precoce, a minha tá bem alta, por sinal. É a mais alta de todas, 8%. Aqui é a banca necessária, né? Que é o que eu tinha falado para vocês da Downswing. Que a média ali ficou em $275. E aqui a quantidade de jogos por dia. E aqui esse número ele traz qual foi o máximo de volume que o jogador fez em um dia, né? Então vocês podem ver aqui que os brasileiros são bem tarados, né? O Gui Júnior, por exemplo, 94 jogos num dia ele conseguiu fazer. O Vinícius VFT, 69. Esse cara aqui, 77. O outro brasileiro ali, 88. Então vocês podem ver que lá em cima eu trouxe a média desses números, né? Desculpa, a média dos jogos por dia aqui, né? Quanto seria a média de jogos que um jogador faz no dia. Aqui é o máximo que ele fez no dia. Então, claro que a média é essa, mas vocês podem buscar sempre um número maior ali, né? Dentro do que é possível. Então, vocês podem ver que aqui pode ficar uma média de 50, 55, 60 jogos por dia. Só desse sitting goal. E vocês podem ver outra coisa aqui. É que conforme vai baixando o ROI, o número aqui da banca necessária vai aumentando, né? 171, 270, 220. Ele tende a ir aumentando, né? Tipo, esses dois jogadores aqui, que tem os ROIs mais baixos nessa amostragem, eles têm uma maior downswing. Então, mais uma vez, comprovando para vocês que quanto maior o teu ROI, menor o teu downswing. E aqui a gente tem o 9 Players Turbo KO. E outra coisa que eu esqueci de mostrar. Por exemplo, vou pegar esse jogador aqui, o Gui Júnior, que tem uma média de jogos muito alta, né? De 33. Até passa um pouco ali da nossa média. E, tipo, ele tem um ROI de 6%. E a Jéssica, por exemplo, que tem um ROI 50% maior que o dele, de 9%. A média de jogos dela por dia é 18%. Então, vocês podem ver que aqui, numa amostragem ele volumou o dobro dela, né? Então, tipo, mesmo tendo um ROI 50% menor, ele tem quase o dobro de lucro. Não o dobro, quase o dobro, mas tipo, tem um lucro consideravelmente maior ali. Então, vocês podem ver que não é só o ROI que influencia, né? O volume também vai influenciar bastante no resultado de vocês. Então, vamos pro outro sitting goal, que seria o Turbo KO. Eu tinha falado antes que esse era o meu favorito. Aqui tá, vocês podem ver por quê, né? Porque numa amostragem de quase 10 mil jogos, nosso ROI ali beira os 12%. Então, por esse motivo, é o meu sitting goal favorito. Você sempre tem que buscar aquele sitting goal que vocês têm mais... Claro que vocês gostam mais, mas também buscar volumar naqueles que vocês têm os melhores resultados, né? O melhor lucro médio. Até era um dado importante para botar aqui, mas eu acabei esquecendo de trazer o lucro médio, né? Que é quanto que você ganha por torneio que você joga. Mas basicamente eu acho que é isso, divide o lucro, 5.641, pela quantidade de jogos ali da amostra, 9.537. Então, nesse torneio, eu ganho em média 60 centavos de dólar ali, vezes média 3,25 por torneio, né? Então, tipo, vocês podem fazer isso para todos, né? Para todos os sitting goals, para ter uma média que vocês ganham por torneio. Então aqui vocês podem ver que os ROIs são maiores, né? A parte de baixo aqui já é o dobro do anterior, 6.2. E conseguem também, o topo aqui já é mais comum buscar ROI de 11, 10, 9%, né? Diferente que aqui, né? Tinha um jogador ali com ROI muito alto, um segundo ali com 9 e o resto ali tudo 7 para baixo, né? Então vocês podem ver que aqui é possível ganhar mais. O lucro médio pode ser maior aqui, né? E aqui em relação a downswing é a mesma coisa. Quanto menor o ROI, maior a downswing. O que mais que eu posso falar? Aqui a maioria de jogos por dia também vocês podem observar esse número para fazer o planejamento de vocês, né? Aqui é possível, tá? Eu busquei os dados dos últimos 2 anos, tá? Só para vocês terem uma noção. Sempre que eu vou analisar um jogador no Sharkscope, eu sempre busco os últimos 2 anos, né? Que não importa muito o resultado dele antes que isso, porque o jogador muda bastante, né? Ao longo do tempo. Então, não vai mudar nada pra mim saber o quanto o cara era lucrativo 10 anos atrás, por exemplo.
Então aqui é o resultado dos últimos 2 anos. Tinha esquecido de mencionar isso. Então vocês podem ver que é possível buscar tipo 90 jogos por dia. O meu aqui a média está em 57. Média não, né? Foi o dia que eu mais volumei, foi 57. Então a média lá é 20, mas a gente pode buscar um volume maior. Isso tudo serve como base para vocês terem uma noção do quanto que é possível alcançar, né? Então acho que seria isso. Os principais pontos aqui é a relação do ROI, né? Que é maior. Aqui também o ITM é 10% a mais, né? Por conta do bounty. Que você pegar um bounty, ele considera ITM quando você pega o bounty. Então é 10% a mais ali, gira em torno de 50%. A média de ITM, finalização precoce, basicamente a mesma coisa. Aqui o meu tá mais na média, não tá tão alto quanto o de cima. A banca necessária é muito parecido. E eu acho que seria isso. Vocês podem ver que na média aqui tem números bem baixos aqui, né? De média de 8 jogos por dia, 7, 10, diferente desse aqui, né? Isso é por conta do volume, que dos 9 players turbo o volume é bem maior do que o KO. Principalmente depois que o PS baniu os russos lá, né? Que era a maior parte do field era de russo nos KOs. Então era uma época muito boa, mas depois que eles saíram diminuiu drasticamente o volume dos jogos. E aqui a gente tem o Sitting Goal 18 Players Turbo de $2. Vocês podem ver que os ROIs também são possíveis buscar ROIs altos aqui, 8% até 16%. Então, tipo, aqui tem um brasileiro com uma amostragem boa. Claro que esses números aqui, 6 mil, 7 mil, 5 mil jogos, ainda pode ter influência de uma runada boa, uma runada ruim. Aqui boa, no caso, né? Mas mesmo com uma média de 5 mil jogos, os teus resultados ainda podem ter alguma influência. Claro que não muita, né? Porque já é um volume alto. Mas podem ter uma influência da variância, né? Porque como no 18 players o field é maior, então teria que ter uma quantidade de jogos maior para confirmar o teu ROI, né? Mas aqui a gente tem um ROI excelente de 16%, mas vocês podem ver que a média ela é mais alta, né? Então, tipo, aqui vai de 8 a 16, mas fica ali na casa dos 10%, por exemplo. Então, acho que seria isso, em relação ao ROI. Aqui nos 18 players a gente vai entrar menos no dinheiro, né? Vocês podem ver que lá era 40 o primeiro, a média. Aqui 50. E aqui já cai para 28, 27. Então a gente vai entrar menos no dinheiro, porém quando a gente entra no dinheiro, os pay jumps são maiores, né, do que nos 9 players. Aqui a finalização precoce já é consideravelmente menor. Não passa muito dos 5%. Os jogos por dia aqui a média já é maior, né? Tem jogadores ali com 30, 40, 50, 55 jogos por dia de média. Então, vocês podem ver que a média já é maior, por conta do volume mais alto também. E a maioria de jogos por dia também, né? Então, tipo, tem jogador aqui com 115, 113, 110 jogos por dia, que é bastante coisa. Geralmente, quando o cara tem muitos jogos por dia, às vezes significa que ele joga mais essa modalidade, né, do que as outras. Quando a maioria de jogos por dia dele é muito alta. E aqui a gente tem o Sitting Goal de 18 players de $5, né? Trouxe alguns resultados para vocês poderem avaliar depois. Então aqui vocês podem ver que a quantidade de TM, ela aqui gira na casa dos 25, 26, e aqui é um pouquinho maior, né? 27 e 28. Isso se dá principalmente por conta da diferença de nível técnico do field, né? Então, quanto mais difícil for o field, menos vocês vão entrar no dinheiro. E até por conta disso, a variância vai ser maior, né? Quanto menos tu entra no dinheiro, menos tu tá realizando teu ROI, maior vai ser a tua variância. Então aqui vocês podem ver, também tem regulares aqui com, mais uma vez como eu falei, né, desses números poderem ser afetados ainda pela variância, mas aqui, por exemplo, a gente tem um regular com 13.500 jogos e um ROI de 13%. Então, tipo, vocês podem ver que é possível, mesmo que a média seja mais baixa, é possível atingir esses ROIs, né?
Basta vocês se dedicarem, estudarem, vocês conseguem atingir esse tipo de ROI aqui, que são muito altos. Seria isso. Vocês podem ver que aqui as bancas necessárias já são bem maiores, né, do que os valores ali de cima. $600, $500, 620, 917. Então, tipo, essa aqui é uma variância de quase 200 buy-ins. Foi próximo daquela que eu tinha falado que eu peguei no ano retrasado, de 800 e poucos dólares. Então, vocês podem ver que mesmo o cara sendo um jogador lucrativo ali, tem 6% de ROI, ele ainda está sujeito a uma variância de 200 buy-ins. Aqui a média por dia vocês também podem ver que ela é maior, né, do que nos 9 players. E também a maioria de jogos por dia pode ser maior aqui, né, de 100 jogos. Acho que seria isso. Depois vocês podem parar o vídeo com calma e analisar os números, né? E aqui eu trouxe também, para finalizar, eu peguei os principais jogadores que jogam todas as modalidades, de todos os sitting goals, todos no caso. Aqui buscou todos, né? Não foi só esses que eu estudei. Então foi todos os sitting goals de 9 e 18 players, de 2 a 5 dólares, para vocês terem uma noção. Porque quando vocês perguntam, quanto que dá para lucrar? Depende, né? Você vai jogar só uma modalidade, você vai jogar todas. Então aqui eu trouxe uma média dos jogadores que jogam todas as modalidades, né? Então vocês podem ver aqui que o cara... Aqui é o resultado dos últimos 2 anos também. Então vocês podem ver que misturando todos os buy-ins é possível alcançar ROIs de 5%, 8%, 10%, 15%. Então, tipo, uma coisa também importante é, por exemplo, esse cara aqui, ele tem um ROI de 15%, 16% quase. Só que ele joga somente 54 jogos por dia. Deixa eu ver... Tipo, poderia ser outra pessoa, mas acabou sendo eu aqui, tipo, 76. Por exemplo, esse cara aqui, ele joga... Aqui é quase a mesma coisa, né? Então teria que ser alguém com um número significativo, tipo, pegar o nosso. 76 é 50% de jogos a mais por dia, com um ROI 50% menor. No final das contas, vai chegar no número próximo. Porque aqui, ó, ele tem 16 mil jogos e a gente tem um pouco mais do dobro. E o ROI, o lucro ali, é bem próximo, né? O nosso é maior porque é um pouco mais que o dobro. Mas é isso que eu tô tentando explicar pra vocês, né? Tipo, um jogador, se eu jogo 50% a mais do que ele, mesmo ele tendo um ROI maior, que o nosso, a gente, no final das contas, se você conseguir volumar bastante, você vai atingir esse retorno financeiro igual, né? Mesmo você compensa no volume. Não sei se ficou claro, mas o que eu quero passar pra vocês é que a conta de quanto vocês vão ganhar no final do mês não depende só do ROI, depende também do volume, que é um fator bem importante. O que adianta o cara ter um ROI de 15, 16% no sitting goal e fazer tipo 40, 50 telas por dia? Claro que isso aqui eu tô buscando só sitting goal, né? Esse cara aqui pode jogar outras coisas, pode jogar MTT e ter um ROI muito bom nos MTTs. E também por isso que a média deles é mais baixa. Mas eu tô trazendo um exemplo aqui para vocês, para mostrar que quanto maior vai ser o volume de vocês, mais vocês vão ganhar. Então, lembra que a conta que eu falei depende de 3 fatores, né? O ROI, o volume e o buy-in médio. Então, vocês têm que sempre considerar essas 3 coisas juntas, né? Então, aqui vocês podem ter mais informações, né? Da média geral de tudo, de todos os sitting goals. Média de buy-in, que gira sempre... Se você for jogar 2,5, ele vai girar em torno de 4 dólares. O ROI... O ITM ele fica próximo entre 35 e 40. O 40 aqui já está destoando um pouco, mas fica na faixa dos 35, 37. Que mais? Aqui a banca necessária não foge muito. E vocês podem ver... esse número aqui é legal. O volume máximo ali por dia, né? Então vocês podem ver que jogando sitting goal ali de 9 a 18, tem jogador que fez 190 jogos num dia, 180. Vocês podem ver que é possível buscar 259 jogos. Isso aqui deveria ser na época do rakeback bom lá, que no último dia o cara tinha que bater a meta do rakeback, que era mensal antes, né? E daí, por isso esses números muito altos.
Mas vocês podem ver que é possível, né? Buscar, tipo, 180, 150 sitting goals por dia. É um volume bem bacana. Então seria isso. Claro que daí agora o que vocês precisam fazer, né? Eu tinha feito, tipo... Vou fazer uma conta rápida aqui. Tipo... Por exemplo, eu vou jogar 2 e 5. Meu buy-in médio. Se eu jogar, tipo, mais o 5 do que o 2, ficar, tipo, uns 60 a 40, meu buy-in médio vai girar na casa dos 3,80, né? Se eu fizer, sei lá, pra mim 150 jogos, jogando só City é um volume bem aceitável, assim. Principalmente pra quem grinda 100% do tempo, né? Mas vamos botar, tipo, 120 jogos por dia e eu vou jogar todos os dias da semana, que vai ficar na faixa dos 22 dias por mês. E o meu ROI é 8%. Então eu já pegar buy médio, 3,80, vezes o número de jogos por dia, vezes a quantidade de dias no mês, vezes o nosso ROI. Então, jogando aqui, para vocês terem uma noção, né? Jogando 120 jogos por dia, jogando 22 dias, né? Eu não jogo final de semana, por exemplo, eu jogo só dia da semana. Vou jogar 22 dias no mês e tenho um ROI de 8%. Então, meu lucro no final do mês vai ser de $800. Daí a gente faz isso vezes, sei lá, vezes 5,30. Acho que o dólar tá mais alto, mas vamos botar um pouco mais para baixo. Então, vocês têm um salário médio, um salário mensal, né, de R$4.200, jogando ali 120 sitting goals por dia. Isso aqui é bem atingível, tá? Isso aqui não é nada muito difícil de... Claro, falar que não é muito difícil fica um pouco banal, assim, mas não é algo que é tranquilo, assim, de atingir. Se você se dedicar ali por 6 meses, um ano, estudando, jogando, você consegue atingir isso aqui bem tranquilamente. Então, a gente tem aqui um salário de R$4.200. E agora a gente vai brincar um pouco aqui com os números. Beleza, né? Aqui, agora vamos botar que eu sou o mesmo jogador aqui com esse ROI de 8%, só que ao invés de 120, eu faço 150 sitting goals por dia, que é um volume bem tranquilo assim de atingir. Claro, você vai ter que trabalhar bastante, mas é bem possível. Então, de 4.200, nosso salário vai para 5.300. Então, a gente pode estar ganhando 1.100 a mais por fazer 30 telas a mais por dia, né? E daí aqui, claro, você pode também ir subindo o buy-in. Por exemplo, se eu estiver jogando um buy-in lá de... Tô jogando 5,10, buy-in de 7,50. Médio, né? Buy-in médio de 7,50. Nem cabe na célula de tão alto que é. Então, tipo, jogando um buy-in maior, com esse volume bom, de 150 jogos por dia, a gente vai ter um salário ali de R$10.400, né? Isso jogando todos os dias da semana e com um ROI de 8%, que é um ROI ok, assim, para esse buy-in de 7,5%. Bem possível. Mas, outra coisa que eu quero mostrar, tipo, um average buy-in ali de 3,80, se tu for um cara com 10% de ROI. Isso aqui eu não estou considerando rakeback, tá? Com 10% de ROI, você vai ter ali seus R$6.600 de salário. Agora o rakeback geralmente é 2%, que ele dá de aumento no seu ROI. Então, tipo, se tu tiver ali 12% de ROI, volumando aí seus 150 torneios por dia, num average buy-in ali tranquilo, de 3,80, você vai estar ganhando aí um salário melhor do que, sei lá, vou chutar 90% da população brasileira. Então, vocês podem ver que o Sitting Goal é um caminho bem interessante, assim, né? Para vocês terem. E seria isso, basicamente, para responder essa pergunta que vocês fazem bastante, é ter essa noção, né, de quanto que dá para buscar em cada lugar e fazer os números. No final das contas, tudo se resume aos números. E para vocês fazerem um planejamento, né, mas claro, que para vocês poderem planejar o mês de vocês, o semestre, o ano, vocês precisam ter uma bagagem ali, tipo uma amostragem de jogos para ter uma noção de quanto que vocês
qual que é a lucratividade de vocês, né? Então seria isso, pessoal. O vídeo ficou ali um pouco mais longo do que eu imaginava, mas espero que eu tenha conseguido passar bastante informação e que vocês tenham gostado. Beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima.